E, queridos, eu estava com tanta saudade de vocês. A gente passou uns dias viajando e a gente foi numa grande caravana ali para a conferência Paz Conference lá em São Paulo. E foram dias, assim, muito preciosos. Nós fomos tão edificados, apesar de ter pegado uma virose severa lá, junto com Rose. A gente ficou um pouco enfermo, mas a gente conseguiu aproveitar bastante do que Deus tinha preparado lá para a gente. E é muito legal a gente estar com os irmãos. Nós fomos em quase 40 pessoas, foram 38 pessoas no total. E, queridos, eu queria assim até deixar como encorajamento, sabe? Próximo ano nós vamos ter, já tem a data da conferência no próximo ano, se você puder se organizar para estar junto conosco lá, desde os preparos, dos irmãos se mobilizando, até o tempo de viajar juntos, de estarem juntos em algum local, seja numa casa, seja num hotel, tempo de comunhão, mas o mais precioso foi realmente o que o Senhor ministrou nas nossas vidas. O tema da nossa igreja esse ano é o legado que transforma. E a conferência toda foi direcionada para isso, para esse tema, ministrações assim muito profundas. Isso traz um alinhamento para todas as Paz Church no Brasil. E é muito gostoso quando a gente conta com ovelhas, com membros da igreja que se mobilizam nesse sentido, porque ali acontecem várias confirmações. E uma das que eu acho mais importante para mim é quando a nossa liderança está alinhada, está falando a mesma língua, não é? E os amados que estiveram lá puderam ver como nós estamos ligados com os nossos pastores, né? A nossa igreja aqui em Itapipoca é realmente uma igreja que valoriza esse legado. E nós queremos não somente viver esse legado, mas também transmitir esse legado para as futuras gerações, né? E isso é muito maravilhoso. Amém? Então, fica esse encorajamento para você, se você puder se organizar para no próximo ano estar junto conosco lá em São Paulo, vai ser muito, muito bom. Existem outras conferências também. Por exemplo, tem a conferência do MDA, que acontece em Santarém, às vezes acontece aqui no Ceará, em Fortaleza. Então, é muito bom a gente estar junto com os nossos pastores, com os nossos líderes, para a gente poder realmente estar falando a mesma língua. Porque quando nós estamos falando a mesma língua, a gente vai muito, muito além de onde a gente chegaria sozinho, digamos assim, né? Então, hoje, eu não vou ser tão breve como a Carol foi no domingo passado, mas que palavra tão impactante, tão profunda. Eu creio que nas células, durante essa semana, o compartilhar da mensagem foi realmente de muita edificação, porque Deus ele não tem netos, Deus ele só tem filhos, e todos nós somos filhos de Deus, e a mensagem da semana passada nos traz uma reflexão de que tipo de filhos nós temos sido, não é? Como que a gente tem se comportado diante da paternidade do Senhor. Os cuidados que nós precisamos ter para não projetarmos em Deus a paternidade que muitas vezes não atendeu a um propósito divino aqui na Terra. A gente tem que estar vigilante em relação a isso. E, num certo sentido, dando continuidade sobre o que foi conversado no domingo passado, eu queria hoje trazer esse tema: coopere com Deus. E quando a gente fala em cooperar com Deus, é sobre a gente fazer a nossa parte. É sobre a gente não negligenciar naquilo que Deus tem pedido de nós. Deus tem exigido de nós. Seja para a nossa individualidade. Eu quero crer que até o final da mensagem você vai entender que nós precisamos cooperar com Deus para a nossa própria edificação. E não somente isso. Nós precisamos cooperar com Deus para a edificação do meu próximo, do meu irmão, daquela pessoa que está ali caminhando comigo e carece da revelação do amor divino. Nós precisamos estar juntos
com esse propósito de cooperar com Deus. E para ilustrar, nós podemos trazer aqui um pouco da vida de Noé. Noé, ele recebeu uma missão de Deus. A missão que Noé recebeu foi qual? De construir uma arca. E mesmo sendo injustiçado, talvez condenado, talvez pessoas criticavam Noé, porque ele estava construindo aquela arca, né? Noé, ele cooperou com Deus. E porque Noé cooperou com Deus, foi salvo Noé e a família dele. E é sobre isso. Nós precisamos ser cooperadores de Deus, para a sua própria salvação e edificação. Mas não somente isso, para a salvação de outros, os da sua casa, seus colegas de trabalho, seus amigos da escola, seus parceiros de academia e tantas outras oportunidades que Deus nos dá. Eu, ouvindo ontem um rapaz, um empresário ministrando, e ele falou algo que a gente talvez já ouviu em algum momento. Mas é como se o óbvio precisasse ser lembrado constantemente para não ser esquecido. Deus, ele jamais fará aquilo que é para você fazer. Deus, ele só vai entrar na parada quando para você for uma missão impossível. Mas enquanto tiver ao seu alcance o que precisa ser feito, é responsabilidade minha e sua fazer o que for necessário. Por exemplo, Davi, quem derrubou Golias? Foi Deus ou foi Davi? Eu creio que o milagre foi divino, mas Davi teve que fazer a parte dele, que foi lançar a pedra. Não é? Então, quando, por exemplo, da ressurreição de Lázaro, o que foi que Jesus diz? Tirai a pedra. E o que foi que os irmãos fizeram? Os irmãos que cooperaram para o milagre, removeram a pedra. Em outro momento, Jesus diz, Lázaro, vem para fora. O que é que Lázaro fez? Senhor, eu estou muito ferido, eu estou muito machucado. Por que o Senhor não veio antes? Por que o Senhor demorou tanto para vir? Lázaro não ficou lambendo as próprias feridas. Na hora que Jesus deu a ordem, Lázaro, vem para fora, o que foi que Lázaro fez? Ele cooperou com o milagre. Lázaro saiu. Só que Lázaro, ele estava praticamente mumificado, todo enfaixado. E o que foi que Jesus disse? Desatai-o. E o que foi que os irmãos que estavam ali fizeram? Cooperaram com Deus para o milagre de Lázaro. Nós estamos envolvidos em uma dinâmica diária tão agitada, tão estressante, que muitas vezes nós negligenciamos no cooperar com Deus, seja para a nossa própria edificação, seja para a edificação e suporte aos outros irmãos. Então, quando Deus, por exemplo, garantiu a travessia do povo no Rio Jordão, o povo de Israel precisou cooperar. Como? Confiando, dando aqueles passos. Às vezes Deus, ele nos direciona a dar passos que nós paralisamos porque nós não vemos sentido. Interessante que quando Jesus foi operar aquele milagre de curar o cego, que ele pegou e fez, cuspiu, fez a lama com saliva. Imagina você experimentando algo parecido. Você é um louco. Eca. Iga. E quantas vezes nós não agimos assim quando Deus nos direciona para fazer algo e a gente, ao invés de cooperar com o milagre?
vamos ser bem honestos, nós não somos tão inclinados aos processos. Porque os processos exigem de nós sacrifício, exigem de mim, de você, que a gente saia da zona de conforto, exige um preço a ser pago. Mas cooperar com Deus requer, muitas vezes, sacrifícios, né? Então, essa travessia do Rio Jordão está lá em Josué. Vamos ler só o verso 23, onde diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que o tivéssemos atravessado. Então Deus abre as portas e às vezes a gente fica com medo. A paternidade de Deus está sobre mim e sobre você. E fazendo um vínculo com a mensagem da Carol na semana passada, talvez o seu pai terreno, que você de repente nem chegou a conhecer, foi infeliz na sua condução da paternidade. E você tem dificuldade de lidar com a paternidade divina. Deus, Ele é Deus. E, independentemente do tipo de criação, independentemente da forma que você conduz sua vida terrena, Ele continua sendo Deus. Então, cabe a mim e você uma sensibilidade para que a gente possa cooperar com o Senhor. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto dessa mensagem de hoje, depois dessa introdução, é simples. Faça a sua parte. Nesse processo de cooperar com Deus, você precisa fazer a sua parte. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E eu não sei se a gente consegue fazer um blackout aí, ô Bruno, por favor. Se a gente consegue desligar todas as luzes, por exemplo. Pronto, tá bom, deixa assim. Sobe só um pouquinho. Isso, deixa assim. Olha só que interessante isso. Existem muitas lâmpadas aqui no prédio. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Só que existem lâmpadas que cumprem o seu propósito. Existem lâmpadas que não cumprem o seu propósito. Ou se cumprem parcialmente. Quando nós fazemos a nossa parte, a luz da palavra, ela brilha nas nossas vidas. Então, para que eu e você, a gente possa cumprir com o nosso propósito divino aqui na Terra, a gente precisa se dedicar. Nós precisamos de dedicação. Então, se você perceber, aqui tem várias lâmpadas. Só que elas estão desligadas. As que estão ligadas, elas estão parcialmente fluindo, digamos assim. Pode ligar de novo, filho, tudo. Olha quando as luzes, elas cumprem o seu propósito, o que é que acontece? Pode clarear mais, filho. Olha só que tremendo que é. E aqui a gente começa a perceber por que o cristianismo atual, ele não influencia tanto. Porque, apesar de ter a lâmpada, essa lâmpada não ilumina. Você conhece as Escrituras, mas até que ponto você as pratica? Você tem se dedicado para, por exemplo, ser alguém mais próspero nos seus relacionamentos? Você tem se dedicado para ser alguém mais bem-sucedido no seu ministério? E a sua vida cristã? Qual tem sido o preço do preparo que você tem pago? Porque as pessoas, elas querem fazer coisas, mas elas não se preparam para isso. Quantas pessoas queriam entrar num concurso, mas não se dedicam para isso? Quantas pessoas querem viver um casamento abençoado, mas continuam levando uma vida de solteiro? Quantos de nós temos, de fato, nos dedicado em cooperar com Deus
para que as nossas vidas sejam de fato transformadas? Ou nós estamos dependentes de uma pregação aos domingos, de um devocional que alguém manda como áudio em um grupo de devocionais? Como tem sido a nossa dedicação? Ouve e não pratica? Conhece, mas não experimenta? Se a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o que está faltando para eu viver a verdadeira libertação se eu conheço a verdade? Cooperar com Deus. Então eu creio, olha só essa frase, eu fiz questão de destacar no telão. Eu creio que Deus confia mais àqueles em que Ele mais pode confiar. Se você tem pessoas que estão concorrendo, por exemplo, a uma vaga em uma empresa, qual que vai ser acolhida para essa vaga? A pessoa mais bem preparada ou menos preparada? Você como empresário, você como responsável por essa seleção, você vai escolher para assumir essa vaga alguém despreparado ou alguém que de fato se prepara? É muito lógico. Por que você quer que Deus use você? Você é alguém preparado? Pastor não me vê, é como se eu nem existisse. Mas vem cá, como tem sido o teu preparo? Olha só o que diz Mateus, capítulo 24. Essa frase parece ser muito óbvia, mas é aquilo. O óbvio, às vezes, salta aos nossos olhos e a gente não consegue compreender. Nós sempre temos boas justificativas para não fazer o que precisa ser feito. Ou está muito cansado, ou já tem coisa demais para fazer. Na verdade, coisas que muitas vezes nem são essenciais. E isso rouba de você o tempo para se dedicar a coisas que são verdadeiramente importantes para as suas vidas. Olha o que diz Mateus 24, a partir do verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com seus beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus nos dá na medida em que nós somos confiáveis. Deus nos dá à medida do que nós somos confiáveis. Nós precisamos cooperar com o Senhor. Eu tenho entendido que não adianta apenas eu me expor à verdade. Eu preciso ser um praticante dessa verdade. Eu preciso experimentar na prática os ensinos e as ordenanças do Senhor. Ontem eu tive o privilégio de fazer um casamento de um casal que já estão juntos há muitos anos. E eu muito me alegro porque é exatamente o cumprimento da libertação sobre a vida das pessoas. A pergunta é, por que não casar? O que faz alguém viver há 20, 30 anos com uma pessoa, com quem tem vários filhos, e não dar um passo simples de fazer um registro de casamento civil e receber as bênçãos do casamento religioso, por exemplo? O que impede? Falta de revelação. Só isso que eu consigo compreender. É um espírito de engano
que cauteriza e blinda a mente dessas pessoas a ponto delas não conseguirem cooperar com Deus para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para mim, a justificativa perpetua a mediocridade. Se você é alguém que tudo o que você faz, por mais errado que seja, você sempre busca uma forma de justificar a sua atitude insensata, com todo o carinho que eu digo, você não está cooperando com Deus. Você só está perpetuando a maldição, a mediocridade, esse nível raso, onde Deus nunca vai poder dispor do seu máximo potencial, porque você não coopera com Ele. Isso é muito sério. Então, não importa quanta água se põe em uma caixa furada, ela nunca vai se encher. Ela nunca vai se encher. Então, tem pessoas, tem cristãos que são como uma caixa d'água furada. Estão sempre recebendo a palavra, a água da palavra, a água, mas vive uma vida medíocre, sem riquezas espirituais, não conseguem romper, por mais que sejam pessoas que estejam no contexto de igreja, sendo discipulados, sendo pastoreados, sendo encorajados, mas nunca rompem. Porque é uma caixa furada. Nunca consegue ser cheio. Porque bebe um pouco aqui e vai para a mediocridade do orgulho, da soberba, da autossuficiência, de forma que não consegue cooperar com o Senhor para crescer e romper. Então, no meu modo de ver, a pessoa que vive deliberadamente a autossuficiência, que ao invés de ser um eterno aprendiz, se limita a ser apenas um defensor de opiniões. Pode olhar. Hoje nós vivemos uma geração que as pessoas não estão abertas ao ensino. Elas só querem defender uma opinião. Isso é muito sério. Isso é muito grave. A gente tem que estar com o coração aberto para o novo. Medita de dia e de noite. Meditar na palavra. Tem gente que se vangloria de já ter lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse inúmeras vezes. Que bom, isso é legal, isso é maravilhoso. Mas quando você vai ver, parece que nunca nem leu, porque a vida é totalmente distorcida daquilo que a palavra direciona que a gente faça. Uma pessoa assim, ela não coopera com Deus. Ela é muito incisiva em defender uma opinião religiosa dela. Roupa tal, pode fazer isso, não pode fazer. É muito cri-cri em julgar quem está ceando, quem não pode, quem não pode cear. É muito fera em falar da vida dos outros, mas a sua própria vida. Uma pessoa assim, ela não coopera com Deus para que ela possa viver a vida abundante do Senhor. Eu pergunto para você, quais furos na sua vida têm impedido de você ser mais fiel ao Senhor? Hoje, eu creio que nós estamos sendo confrontados, mas para que a gente possa sair daqui ainda mais cooperadores com o Senhor. E eu queria trazer algumas perguntinhas que geram uma reflexão. Quais práticas, escute, quais ambientes nós temos frequentado? Quais os princípios, quais os valores das pessoas com quem eu tenho me relacionado? Qual o padrão, o estilo de vida das pessoas que nós estamos seguindo nas redes sociais? O que tem norteado as nossas vidas? Nós precisamos fazer a nossa parte para viabilizar uma vida cristã vitoriosa. E eu sei que se você está aqui essa manhã é porque você entende isso. Você tem essa revelação. Você quer crescer mais no Senhor. Quer viver uma vida cristã vitoriosa? Coopere com Deus. E nesse processo de cooperar com Deus, tem uma perguntinha, que se você fizer na sua dinâmica diária de escolhas e decisões, isso vai revolucionar a tua vida. E ela é simples. Por que eu quero fazer o que eu quero fazer?
motivações. Motivações. Se a resposta é, eu quero fazer o que eu quero fazer para a glória de Deus, meu irmão, eu creio que você está indo no caminho certo. Isso é muito louvável. Isso é uma ótima evidência de que nós estamos indo no rumo certo. E o que fazer para que Deus seja mais conhecido, para que Deus seja mais obedecido, para que Deus seja mais adorado? Essa conferência me pegou muito forte em uma mensagem que o pregador, ele, no fechamento da mensagem, ele trouxe uma reflexão sobre a Coca-Cola. E a Coca-Cola, em menos de 200 anos, ela conseguiu ser conhecida no mundo todo. Mais do que isso, ser desejada no mundo todo. E nós estamos em uma caminhada cristã que já dura mais de 2024 anos, em que Cristo nos deu uma missão, assim como o diretor da Coca-Cola, o idealizador da Coca-Cola, deu para todos os colaboradores. Pregar o Evangelho a toda criatura. Fazer discípulos das nações. E 2024 anos depois, tem lugares que as pessoas conhecem e desejam a Coca-Cola, mas não conhecem e não desejam a Jesus. Isso traz uma reflexão, queridos. Alguém que nunca experimentou a Coca-Cola, o que faz essa pessoa desejar a Coca-Cola? O efeito manada? Talvez. Mas, alguém que já provou, alguém que já experimentou, como que essa pessoa vai transmitir a propaganda da Coca-Cola para os outros? Geladinho, ó. Só em você, a forma que você fala já faz com que as pessoas desejem, sim ou não? E aqui é onde está o grande lance. A que ponto Jesus nos transformou de forma que as pessoas olhem para mim, para você e digam, eu estou desejoso desse Jesus. Na nossa individualidade, o quanto de Deus transborda através das nossas vidas para que as pessoas olhem para mim e para você e desejem experimentar algo que transformou a sua vida. Nós precisamos cooperar com Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Por que fazer o que você faz? Por quê? Se é para a glória de Deus, certamente você vai ser alguém que vai fazer Jesus ser desejado. Amém? Então, o nosso propósito deve ser o quê? Promover os valores e a cultura do reino. Isso é cooperar com Deus. Quando você suborna o fiscal, você não está transmitindo os valores do reino. Quando você adultéria, você não está transmitindo os valores do reino. Quando você se veste de uma forma sensual a atrair os olhares dos homens, você não está a transmitir os valores de Deus, do reino. É sobre isso, gente. É sobre a gente, de fato, ser sal aqui na terra. É sobre a gente ser luz aqui na terra. Os seus comportamentos têm que refletir a glória do Senhor. Os nossos comportamentos. Não estou dizendo que é fácil, porque nós estamos inseridos em um ambiente onde se propaga a promiscuidade, se fomenta as concupiscências da carne, mas quem disse que você é desse reino? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa manhã?
Você é cidadão do reino de Deus e são as direções, as ordenanças do reino de Deus que precisam nortear a vida dos cidadãos do reino dos céus. Faz sentido para vocês? Então coopere com Deus para que você possa experimentar o melhor do Senhor. Qual a cultura do reino? Qual é? Amor, alegria, fé, santidade, submissão, temor a Deus, obediência, perdão. São essas coisas. Então vamos disseminar isso. Vamos propagar isso. Nós não somos apenas um mensageiro. Nós somos a própria mensagem. Mais do que o que você fala, é o que você vive. As pessoas estão nos observando. Nós não podemos permitir que pessoas olhem e digam, e é porque é crente. Não! Nossas atitudes e comportamentos precisam ser compatíveis com os princípios e valores do Eterno. Amém? Você pode aplaudir a Ele em nome de Jesus? Eu tenho entendido isso. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Guarde isso no seu coração. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz, sim, acepção de atitudes. Então, coopere com Ele. Quantos cooperadores aqui nessa manhã nós temos, amém? Glória a Deus, diga eu recebo, aleluia. Segundo e último ponto para a gente encerrar. Ajude os outros. Você é um cooperador quando você ajuda os outros. Apóstolo Melvin, esse que a Vitória trouxe uma frase dele, somente uma vida nós temos e logo ela passará, somente o que fizermos para Cristo permanecerá. Esse homem estava nas suas fazendas, em um trator, quando em uma revelação, na sua intimidade com Deus, veio um diálogo dele com Deus. E Deus pergunta para ele, tá boa a vida aí, meu amigo? Trabalhando, tem seus recursos, muitos recursos, mas a pergunta é, e aqueles que estão além mar, não foi assim? Além mar. Aquelas vidas que estão além mar, que ainda não conhecem a Jesus. O que fazer com essas vidas? E apóstolo Melvin, lá nos Estados Unidos, diante dessa luz, dessa revelação, ele larga tudo, pega a sua família e vem para o Brasil. E quando chega aqui no Brasil, começa a anunciar o Evangelho, começa a transmitir a palavra, pessoas começam a ser alcançadas, pessoas começam a ser libertas, transformadas, pessoas começam a seguir a Jesus, e não somente isso, a fazer isso com outros. E muitos frutos foram dados. Esse legado que transforma está fluindo, é um legado geracional. Nós estamos só no começo. E essas pessoas falaram de Jesus para outras, que falaram para outras, que se espalhou pelo Brasil, chegando à Fortaleza, e falaram de Jesus para mim, falaram de Jesus para minha esposa, e a gente começou a falar de Jesus para outras pessoas aqui em Itapipoca, e tantas pessoas hoje têm o privilégio de, assim como eu, cooperarem com Deus para o seu próprio crescimento, mas também para o crescimento de tantos outros. Quantos aqui fazem parte de uma célula? Levanta a mão. Você tem noção do que é isso? Existe alguém que abre as portas da sua casa para receber a igreja de Cristo? Existe alguém que assumiu uma responsabilidade de cooperar com Deus para liderar, estar à frente dessa célula, para poder orar junto com os irmãos, para poderem encorajarem, admoestarem, estimularem,
amarem. Quantos líderes de célula nós temos no nosso meio? Dezenas e dezenas de líderes de célula, pessoas que entenderam a importância de cooperar com Deus nesse processo de ajudar a outros. Ai, pastor, mas eu sou muito ocupado. Eu não sou não, né? Que desculpa esfarrapada, meu irmão querido. Com todo carinho, a grande comissão não é uma sugestão para os cristãos. O ir de fazer discípulos é uma ordenância para todo aquele que foi alcançado pela graça e puderam experimentar desse amor transformador e libertador. Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu falo com muito carinho. Larga de desculpa esfarrapada, meu irmão, e começa a cooperar com Deus, não somente para ter o crescimento individual, mas para a expansão do reino de Deus aqui na terra, através da sua vida. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Você é alguém que Deus quer usar de forma poderosa, meu irmão. Então, saia do conforto da mesmice, se lance nos confrontos das mudanças e seja um cooperador com Cristo Jesus. Amém? João, aleluia, glória a Deus. João capítulo 15 nos revela que Jesus nos chamou para dar frutos. E não é um fruto que perece com qualquer chuva. Não. Ai, como assim? Eu não entendi, Anderson. Deixa eu te dizer. Você trabalha, não trabalha? Talvez você vai de moto, mototáxi, vai a pé, vai de bicicleta. Deixa eu te perguntar. Se tiver chovendo, você vai trabalhar do mesmo jeito, sim ou não? Alguns não. Se você vai trabalhar mesmo estando chovendo, deixa eu te dizer, provavelmente isso é um fruto que permanece. Porque tem gente que quando chove parece que é feito de açúcar. Não vai trabalhar porque está chuva. Ai, pastor, mas para você é muito fácil, que você tem carro. Deixa eu te dizer, meu irmão, se prepare. Vocês já ouviram falar em capa de chuva? Pois é. Tem uma historinha, porque eu não lembro do nome do irmão lá em Santarém, no Pará. Ele chegava na igreja, ele era o primeiro a chegar, Renan. Faça chuva, faça sol. E uma vez o pastor ele perguntou para ele, ô irmão, me conta aqui, toda vida que eu chego você já está aqui na igreja. Como é que você vem? Não, eu venho a pé. A pé, e como é que você está todo enxutinho, passadinho, sapato limpinho, e um toró d'água grande lá, você sabe que no Pará chove com muita frequência. E o irmãozinho olhou, não, é muito simples, pastor. Eu pego a minha roupa que eu vou usar nos cultos, boto no saco. Garanto que não vai entrar água, boto o saco e a Bíblia debaixo do braço. Venho de chinela havaiana, bermuda, na chuva. Quando eu chego na igreja, vou ao banheiro, me enxugo, visto a roupa que eu separei para cultuar o Senhor, e aqui estou, na casa de Deus. Diga assim, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. A vida é simples, gente. Quem é que complica a vida? Igreja é uma bênção ou não é? Quem é que esculhamba as igrejas? Eu costumo até brincar, no dia que você encontrar uma igreja perfeita, meu irmão, não vá para lá não, que você vai estragar. Isso é muito legal. Isso faz a gente brincar com coisa séria. Mas traz uma reflexão, não é? Então, olha só o que disse João, capítulo 15, versos 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Como que a gente dá fruto que permanece? Sendo exemplo. Sendo esse sal, sendo essa luz, sendo esse canal que faz com que Cristo seja desejado. É quando nós, de fato, nos apropriamos dessa cultura de um rio que não seca, de valores do reino, e nós vivemos esses valores. Faça chuva, faça sol. Na alegria, na tristeza. Na saúde ou na enfermidade.
em todos os momentos. Então, a nossa igreja, nós temos aqui uma trajetória que viabiliza a pessoa crescer em conhecimento da palavra. Ontem nós tivemos aqui um curso da nova criatura. E eu esperava, confesso para vocês, que esse curso da nova criatura fosse ministrado aqui. Para o máximo de pessoas possível. Mas nós tivemos que ministrar ali, numa salinha com 30 e poucas pessoas. 40 e tantos se inscreveram. Muitos faltaram. E a pergunta é: a tendência desses frutos que negligenciam no processo de cooperar com Deus é ser fruto que permanece ou fruto que perece? A culpa não é da igreja. A culpa não é do outro. Nós podemos ser cooperadores para ajudar os outros. Mas os outros também precisam fazer a sua parte de cooperar. Entende? E como igreja, nós não vamos negligenciar. Nós vamos, sim, viabilizar que as pessoas que aqui chegarem, elas possam encontrar um ambiente, como a Vitória falou, acolhedor, aconchegante, um ambiente que se tem realmente prazer de estar, para viabilizar o ouvir a palavra que liberta. E existe uma trajetória que a pessoa pode fazer aqui, construindo uma vida de glória em glória. Seja um novo convertido que aqui chegar, ele vai ser estimulado a crescer em Deus, fazer os cursos básicos da nossa escola bíblica, ser discipulado, estimulado, mentoreado, para que ela possa crescer e romper na sua vida cristã. Nós temos visto, como eu disse ontem, celebrei um casamento de um casal que já estava juntos há muito tempo e estava tudo bem. Só que eles foram ensinados que eles podem viver muito mais, muito além daquilo que eles imaginaram para a vida deles, dando esse passo de receber a bênção de Deus. E sabe o que é ser abençoado? É estar autorizado a prosperar. E muitas pessoas vivem no engano. Quantos testemunhos, pessoas que estão há quase 40 anos casados, dificuldade de pedir perdão, meu Deus do céu. Quanto orgulho. E foram expostos à palavra através da igreja. E hoje a gente pode contemplar casais que antes não conseguiam e hoje conseguem se perdoar, conseguem ter um diálogo. Pessoas que passaram anos da sua vida escravos de vícios, como o Eduardo, que estava aqui agora há pouco. E se eu fosse falar tantos testemunhos aqui, a gente não teria tempo para todos eles. Mas que coisa linda quando a gente coopera com Deus. Está vindo o batismo nas águas aí. Você está cooperando para que os membros da sua célula possam fazer o acompanhamento inicial, cumprir os requisitos para que ele possa realmente estar dentro do que nós acreditamos, apto a descer as águas. Sabe, queridos, nossa missão é de sermos cooperadores para que os outros possam experimentar esse melhor de Deus aqui na Terra. Agora, como é que isso acontece? É através da integração. E essa integração dos irmãos, hoje eu estava ali conversando com um irmão no estacionamento, e eu disse: irmão, é a primeira vez que você serve? Ele disse: pastor, eu sou novo aqui. E eu disse: deixa eu lhe dizer, a minha sugestão é que você faça assim, ensinando o irmão. A nossa experiência permite que a gente possa amenizar o fardo do outro, sabe? O problema é que quando a gente vive a nossa individualidade, a gente impede a cooperação. Ai, pastor, mas o fulano é um novo convertido, já está servindo. Meu Deus. Qual o problema? Nós estamos integrando.
Nós estamos fazendo a nossa parte. Não basta apenas ter uma boa estratégia para ganhar. É preciso ter estratégia para integrar e consolidar as pessoas. Não se ofenda. Mas quanto do seu dízimo essa igreja usa para pagar a conta de energia? Para pagar o aluguel? Deixa eu te perguntar com muito carinho. Quanto da sua vida essa igreja dispõe para cuidar de outras pessoas? Colossenses diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. A pessoa que é autossuficiente, ela não se vê capaz. E, na realidade, nós não somos. Se não for o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Não é você, mas é Cristo em vós, a esperança da glória. Que nessa manhã, eu creio, caia por terra enganos e sofismas, mentiras do maligno, que te impede de cooperar com Deus para ajudar os outros. É necessário dedicação para que a gente possa cooperar com Deus. O nível de empenho, esforço, de responsabilidade que uma igreja, um líder, uma célula demonstram para ajudar os irmãos, revela o nível de valor que ela dá para as vidas. Eu fico imaginando se eu não tivesse cooperado com Deus. Eu fico imaginando se os irmãos que investiram e investem na minha vida não tivessem cooperado com Deus para me ganhar. O tanto de trabalho que eu dei. Só alguém que foi muito amado para levar coices e mais coices de um bruto e ainda assim continuar amando, acreditando, se dedicando. Sabe, queridos, onde você estaria num dia de hoje, se não tivessem se dedicado a você? Se você não tivesse se permitido cooperar com Deus nesse processo, que você sabe que Deus está fazendo na sua vida. O meu convite hoje é para você ser ainda mais um cooperador, mas não somente para a sua vida, mas para a expansão do reino de Deus como um todo. O meu convite é para que hoje a gente possa tomar uma decisão de cuidar da melhor maneira possível daqueles que chegarem à nossa igreja. Tem alguém aqui nessa manhã que não participa de célula ainda? Faz assim com sua mão, se você ainda não participa de uma célula. Deus abençoe, irmã. Vamos juntos. Nós que já estamos envolvidos, nós que já entendemos o que Deus quer para as nossas vidas e fazer através das nossas vidas, vamos perseverar, vamos cooperar com Deus. Deus pode contar com você? Obrigado aos 3 que responderam. Eu acho que eu peguei de surpresa. Vou perguntar de novo. Deus, Ele pode contar com a sua cooperação? Uau, glória a Deus. Então, seja para você ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, seja para ajudar os irmãos a continuarem crescendo em Deus, seja para levar Cristo para os que ainda não o conhecem. A pergunta é,
E os que estão além mar? Aquelas pessoas que você ama, que convivem com você, onde elas vão estar? Quando elas não estiverem mais aqui? É pesado, né? Para encerrar, eu quero ler o capítulo 3, 8 versículos que está lá em Atos. Só para a gente fechar, sobre a importância de cooperar. Tanto a gente cooperar para o nosso milagre, como a gente cooperar para o milagre dos outros. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Presta atenção aqui. Olhe para nós. Que Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. E Pedro olha para esse aleijado e diz: olhe para nós. Você, enquanto cristão, você teria essa coragem de chegar para as pessoas que estão lá fora precisando de um milagre e dizer: ei, olha para mim aqui, ó. Olha para mim. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Perdão. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Isso é muito forte, gente. A pessoa está com um casamento detonado. Você poderia olhar para essa pessoa e dizer assim: ei, psiu, olha aqui para mim, ó. Você quer viver o milagre que eu vivo no meu casamento? De ser amado, de amar minha esposa, de proteger, de me consagrar, de cuidar bem dos meus filhos. Você quer viver esse milagre? Olha para mim. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele fazia tendas? Ele ganhava o sustento dele também. Deixa eu te perguntar. Pessoas que estão passando necessidade lá fora, você pode olhar para elas e dizer: ei, psiu, olha aqui para mim, ó. Eu sou o filho do dono do ouro e da prata. Olha para mim aqui, ó. Isso é muito forte, gente. E aí, o verso 7 diz: segurando-o pela mão, olha Pedro cooperando, ó. Segurando-o pela mão, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Pedro cooperando com o milagre do aleijado. Quantos aleijados você conhece por aí? Você tem cooperado para que o milagre possa acontecer na vida dessa pessoa? Não somente Pedro, ao verso 8. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. O ex-aleijado agora fez a parte dele também. Ele poderia ter olhado e ter dito: ai, Pedro, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não. O aleijado surfou a fé de Pedro. Quantos podem surfar a nossa fé? E ele, de um salto, eu imagino: ei, irmão, para com isso, cara.
Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o irmão numa cama com depressão. E ele se apropria da tua fé. E de um salto ele se levanta. É verdade. Eu não estou aqui para lamber minhas próprias feridas. Satanás é um derrotado. Eu não vou aceitar pensamentos de morte. Eu não vou aceitar. Jesus venceu a morte. E ele, surfando a tua fé, ele se levanta e parte para cima. Nessa fé agressiva. Quantos improváveis no nosso meio, e hoje são homens e mulheres valentes, que têm se dedicado à obra de Deus, pessoas que discipulam outras, apesar das suas falhas. Meu Deus, isso é muito impactante para mim. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, e sabe o que a Bíblia continua dizendo? Ei, isso aí não era aquele cara lá, o Mauro, que todo final de semana, estava enchendo a cara de cachaça, fazendo as maiores das atrocidades. Ei, aquele ali não era o Anderson, não, que fazia um monte de coisa errada. Pois é, eles foram alcançados de forma milagrosa, e hoje eles estão curados, aleluia, glória a Deus. Veja a cooperação para a manifestação do sobrenatural. Vocês lembram da filha de Jairo? A galera olhava e dizia, não, a menina já morreu, não tem mais o que fazer, não. E Jairo insiste. E Jesus vai lá. Os incrédulos tiveram que ser afastados para não quebrar a atmosfera. Por isso que a gente tem que estar em consagração, sabe, queridos? Porque quando tem um que está fora do propósito, pode querer desonerar todo o alimento que Deus está preparando. E aí Jesus chega lá, na fé de Jairo, e ele cura a filha de Jairo. Meu Deus. Jairo cooperou para o milagre da filha. Pode trazer qualquer milagre. Os pães. Alguém cooperou para o milagre dos pães. Sabe quem? Aquele que tinha 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Deixa eu te perguntar, cadê os teus pães? Cadê os teus peixinhos? Sabe quantas pessoas foram alimentadas? A Bíblia diz que foram umas 5.000 pessoas. E não somente isso, sobraram cestos e mais cestos de resultados desse milagre. Por isso que eu não me canso de dizer, 5, depois uma igreja de 30, depois uma igreja de 80, depois uma igreja de 150, depois uma igreja de 300, depois uma igreja de 500 membros, depois uma igreja de 600, 700, daqui a algum tempo, 2.000, 3.000, sabe por quê? Porque essa igreja, ela é formada por cooperadores e cooperadoras de Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente encerrar.